boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Almoçando com a Vete, que é na hora do almoço, obviamente, né? Eu sou a professora Helena e no episódio de hoje nós temos uma mentoria ao vivo e eu vou receber aqui a Carol pra gente conversar sobre um caso de um Border Collie que está apresentando um quadro de diarreia há mais ou menos 30 dias, acho que é isso, deixa eu ver se eu não me confundi, são muitos casos que eu avalio o tempo todo, não, há 3 meses, confundi, 90 dias de diarreia, e a gente vai discutir esse caso hoje ao vivo aqui com a Carol. Para quem não conhece, nesse programa aqui de sexta-feira, toda sexta-feira a gente tem uma mentoria ao vivo aqui, onde eu recebo um médico veterinário que está necessitando compartilhar, conversar e auxílio em um caso clínico. Bora, Carol! Oi, Carol! Bom? Olá! Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, seja bem-vinda, querida. Obrigada. Me conta de onde você é. Vou falar com o fone. Tá dando para ouvir direitinho? Pessoal aí que está escutando, conseguem ouvir bem eu e a Carol? Sinalizem aqui para mim. Mas eu tô te escutando bem. Acredito que vai estar ok lá também. Só tá um pouquinho falhando o teu vídeo. Está em casa ou na clínica? Em casa. E tá longe. Vou ajeitar então. Às vezes tá longe do Wi-Fi, abrir um pouquinho a porta, fica muito fechado, às vezes não pega direito. É que tem criança em casa, aí dá uma barulheira, não vai dar certo. Sim, aqui também. Eu tive que fechar a porta nisso. Estamos escutando bem, Carol, tranquilo. Carol, me conta de onde você nos conhece, onde você se formou, quanto tempo você já está na rotina, para a gente começar aí a nossa conversa. Quero saber um pouquinho mais de você. Eu moro em Viamão, né, região metropolitana de Porto Alegre, né, sou formada há 3 anos, me formei na Uniriter em Porto Alegre. Legal. Isso. Esses tempos antes da pandemia, né, esses tempos, a gente nem vê quanto passou rápido. Esses últimos 2 anos eu fui dar uma palestra lá, acho que você não era mais aluna, faz uns 2 anos. Show de bola. Formada há 3, provavelmente não. Eu fiz minha residência aí na Grande Porto Alegre, na Ubra, que fica ali em Canoas. Então vamos falar no caso do seu Border Collie de 11 anos, com histórico de diarreia há 3 meses, é isso? Mais ou menos isso. Então me conta mais detalhes, conta para mim aqui, pro pessoal, pra gente entender melhor e poder te ajudar e ajudar mais esse paciente. Sim. Então, fui atender esse moço, né, com esse histórico de diarreia crônica já. Eu não consegui visualizar as fezes em casa, porque como ele fazia muito, né, segundo os tutores são um casal de idosos, então tem algumas coisas difíceis, assim, até de discutir, né? Mas o aspecto das fezes eram bem aquosas, assim, bem líquida, e uma coloração parecida com cimento, né, mais acinzentada. Mas era, pelo que eu enxerguei no ambiente, era bem estranho, assim, não. Era água pura. E as vacinas, né, como eles me relataram, só quando filhote ele recebeu, expliquei sobre infância, enfim. O vermífugo, eles disseram que tinham feito em dezembro, né, e perguntei qual era. Eles disseram, aquele para pulga junto. Então, aí fiquei tentando entender qual que era. Cheguei à conclusão que ela me mostrou a caixinha, era o Comfort, que ela tomou, na verdade, só para pulga. Ele não era. Esses de oral, o pessoal confunde bastante os tutores. Eu já vi muitas situações assim. Então, eles acham que vai atuar também, né, porque é via oral e tal, mas tá. Sim. Então, a princípio, eu considero ele como vermífugo, não sei dizer há quanto tempo não toma, né? A alimentação dele era baseada numa ração bem ruim, né? Bem ruim, que é uma marca que eu nem conhecia, tanto que eles moram na mesma cidade que eu, mas não, enfim. E ele também come comida, né? Come um pouco de bolacha, água e sal, um pãozinho, né? Restos de comida, enfim. O que é mais? O atendimento foi em domicílio mesmo. Conseguiu ver tudo isso lá. Tá. Domicílio. Ele mora sozinho, eles não têm outros cães, nem outros animais, né?
Acho que de histórico era isso. No exame físico, eu não notei nada de anormal, né? A ausculta limpa. A mucosa parecia, né, bem coradinha, apesar de ter dado, né, uma surpresinha no exame. Mas o que me chamou a atenção era a magreza dele, né? Era um cão super ativo, até me surpreende pela idade dele, né? E pela condição, assim, de condição corporal, né? Que ele vem apresentando. Mas era super ativo, corre pra lá, corre pra cá, um border collie legítimo, assim. E aí... Com 11 anos ainda é super ativo, mesmo com esse quadro. Show. Tá. Eu acho que era isso, né, de histórico. Tá. Fiquei com algumas dúvidas aqui. Histórico de carrapato teve, porque tu disse que ele usou Comforts, mas teve histórico... Ela relata tudo só, nunca achou carrapato, né? Tá. E pelo que eu analisei, eu não tem nem pulga nem carrapato, né, no exame físico. No exame físico não tinha. Tá. Não. E ele tinha bastante apetite, mesmo com esse quadro? Como é que estava? Sim. O apetite é super bom, assim, segundo a tutora, ele come de tudo super bem, né? Em um momento apresentou falta de apetite ou vômito também, né? Nunca foi relatado vômito, só mesmo a queixa da diarreia. Tá. O pessoal aqui perguntou isso também. E sobre a perda de peso, ocorreu perda de peso importante nesses 3 meses ou ele já era um cão magro? O que ela te disse? Eles consideram que sim. Hoje ele estava pesando, hoje quando foi avaliado, 15 quilos, né? Que não é um peso tão baixo, mas eu achei pelo tamanho dele, o porte, né? A gente vê pela condição corporal que deveria ter mais. Né? Eles não sabem precisar quando, porque nunca foi pesado, né? Mas eles notam ele bem magro, assim. Eles relatam que o pelo era brilhante, ele tem um pelo não muito longo, né, para a raça agora, bem opaco, tem regiões quebradiças, né? Até por isso faz sentido ele ter relatado pulga, porque parece que está quebrado, assim, o pelo de se coçar. Apesar de falarem que não se coçava, mas é algo que a gente consegue ver no animal mais de quintal, assim, eles não perceberam tanto, né? O pessoal perguntando bastante aqui, só deixa eu responder, Carol. Perda de peso aguda ou crônica, ela acompanhou a diarreia, gente. Então já é considerada crônica, né? Essa foi uma pergunta que eu coloquei hoje lá para o pessoal nos stories, Carol, sobre como que a gente classifica, a partir de que ponto, né, que uma diarreia é considerada crônica. Porque esse é um ponto de partida importante para a gente pensar nos diagnósticos diferenciais e na abordagem clínica. E a partir de 14 dias de persistência de diarreia, ou se ela é intermitente, já se classifica como crônica, né? Então, a gente tem que pensar nesse aspecto. Existem vários fluxogramas, livros, textos que têm diagnósticos diferenciais bem separadinhos, né? Aguda e crônica. Mas na prática clínica, não é bem assim que funciona. Por quê? Só nesse histórico aí a gente já pode pensar em algumas coisas que causam mais diarreia aguda, mas que pode cronificar e o animal não morrer disso, né? Tipo vermes. Então, esse é um ponto crucial, assim, de tu solicitar um exame nesse sentido, né? Porque, como tem essa história esquisita aí do vermífugo, provavelmente não usou. Se for olhar fluxogramas de diagnóstico, tem nossos, inclusive, em lives, no próprio feed aqui do Instagram, diarreia aguda que se tem mais o diferencial, né, das verminoses. Mas, se persistiu isso, não foi tratado em nenhum momento, e eu já atendi alguns casos que, na verdade, foi tratado e era verminose. Muito parecido, inclusive, com esse, o caso do Alfredo, que tem descrito no nosso YouTube também um relato de caso. Então, é o primeiro ponto de partida, assim, tá? Mas antes de a gente chegar nesse aspecto mais específico de exames, eu só quero te trazer uma reflexão aqui para quem está acompanhando a live também, eu acho que vai fazer sentido. Um ponto de partida é classificar em aguda ou crônica, que a gente acabou de comentar, então já é um quadro crônico. Só que o que eu quero chamar a atenção? Mesmo sendo crônico, as causas de diarreia aguda não podem ser imediatamente excluídas, tá? Tem essa dieta
marca-diabo aí que tu falou, que pode ser uma causa, né, de baixa digestibilidade mesmo, e tá causando problema para ele, e as verminoses, que tem que excluir, com certeza. Tá? E aí tem dois caminhos. O caminho que eu acho mais correto é solicitar um exame de fezes, preferencialmente 3 amostras, né, e incluindo técnica de Willis e Faust no mínimo, para identificar aí Giardia, Cryptosporidium, Cistoisóspora, ou as endoparasitoses mais clássicas, né, de vermes redondos, como Toxocara, Ancilóstomo, etc. Então, e por que eu falei nesses agentes em específico, né? Pelo segundo ponto que eu ia comentar contigo aqui agora e para quem está acompanhando. Pelo que tu me relata, a diarreia tem características de intestino delgado, né? O principal ponto é essa perda de peso. Então, então é bem característico. Tu disse que era uma diarreia líquida também, né? Isso, bem líquida. E tem também a questão dessas fezes acinzentadas. Essas fezes acinzentadas, elas sinalizam um processo fisiopatológico para a gente, que pode estar envolvido com a baixa qualidade da ração, mas, em geral, tem alguma associação com falta da estercobilina nas fezes. Né? Só lembrando da fisiologia, a estercobilina se forma a partir da bilirrubina, que é eliminada lá pelas fezes pelo processo normal, né, de depuração da hemoglobina que acontece no fígado. Então, se tiver uma pancreatite crônica, pode as fezes ficarem esbranquiçadas ou acinzentadas. Se tiver um cálculo biliar causando um processo obstrutivo, né, que seja parcial, pode também mudar a coloração das fezes. Além disso, a própria insuficiência pancreática exócrina. A gente pode ter fezes acinzentadas ou acólicas, tá? A gente já vai chegar lá, mas esse é um diagnóstico diferencial importante, a insuficiência pancreática exócrina, né? E essas raças de pastoreio, elas têm uma predisposição, principalmente o pastor alemão, mas em Border Collie também tem um número importante de casos, tá? Eu já peguei alguns casos na minha rotina. Então, se tu quiser já anotar isso, pela tua cara eu vi que já estava na tua cabeça isso, né? Mas só para a gente seguir uma lógica de raciocínio diagnóstico aqui, com certeza isso vai precisar ser investigado, tá? Então, o que a gente parte do princípio aqui? Que é um paciente com diarreia crônica com características de intestino delgado. Então, isso já nos ajuda muito a estreitar as possibilidades diagnósticas, né? Mesmo sem saber de todos os detalhes, pelo pouco que você tinha me falado, eu já tinha separado aqui esse fluxograma para a gente finalizar só essa ideia inicial de como partir aqui para o diagnóstico, né? Não sei se está dando para ver. Tu consegue enxergar? Senão eu leio aqui para ti. Diarreia crônica, ó, mais de 14 dias ou intermitente, tá? De intestino delgado. Esse aqui é o fluxograma que está lá em uma das aulas do nosso curso RCVET Experts, tá? Então, aqui, qual que é a lógica aqui de exames que a gente deve realizar nesse cenário? Tá? O exame fecal, que ainda não foi feito, pelo que eu entendi, né? Não sei se porque não foi autorizado ou porque ainda não deu tempo de você chegar nesse ponto. Hemograma e painel bioquímico você já fez, a gente já vai discutir ponto a ponto dos exames, tá, Carol? E pessoal que está aqui acompanhando. E a tripsina imunorreativa, eu vou resumir aqui para ti. Então, o exame fecal é essencial como ponto de partida agora. Antes de ultrassom, de tripsina imunorreativa, fazer um exame fecal é bastante importante. Esse é o primeiro caminho que eu tinha falado anteriormente, que é o ideal, né, para direcionar bem o tratamento. O segundo caminho é fazer um tratamento empírico para vermes, né, com um vermífugo de amplo espectro. Pode dar mais ruim fazer isso, sabe por quê? E isso está muito forte hoje em dia na estratégias de medicina preventiva. Vermífugos, eles podem causar alteração na flora intestinal, além de matar os vermes, eles podem alterar também a microbiota, né? Flora é um nome mais antigo que a gente ainda tem uma mania de falar, mas podem alterar a microbiota. Então, não é o ideal sair prescrevendo vermífugo de amplo espectro sem ter mais clareza, porque realmente pode fazer mais mal do que bem. Mas, se não houver a possibilidade do exame, ainda
permitido, vamos dizer, fazer uma abordagem de diagnóstico terapêutico nesse sentido. Então, eu vou mostrar os exames que a Carol já fez, gente. Então, ela me mandou aqui um hemograma e alguns dados de bioquímica sérica, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui para vocês, para a gente discutir um pouquinho esses aspectos. No hemograma tem uma anemia, tá? Uma anemia leve, 31 de hematócrito, 4,6 de hemácias. Essa anemia é normocítica normocrômica, mas o RDW já está aumentado e aqui tem presença de anisocitose, policromasia e hipocromia, tá? Todos discretos. Carol, pode ir acompanhando por aí sem entrar ao vivo e daqui a pouco eu deixo tu entrar de novo para a gente ver se fica mais estável aqui a conexão, tá? Então, aqui, apesar de ser normocítica normocrômica, tem vários sinais de regeneração. Então, essa anemia, ela pode ser regenerativa mesmo sendo normocítica normocrômica, tá? Outro ponto. Num paciente com diarreia crônica e apresentando anemia, a principal causa as duas principais causas que a gente tem que pensar aqui é a anemia da doença crônica e anemia ferropriva. Por quê? Tá? Acho que agora vocês olhando para mim vai ficar melhor de entender. Se houver perda de sangue oculto, já que não estava dando para ver sangue nessas fezes, a perda de sangue crônica é a principal causa de anemia ferropriva no cão e no gato, tá? Não é não comer dieta com ferro, e sim perder sangue de forma crônica. Então, diarreia crônica com perda de sangue oculto pode ser uma causa importante. Então, a gente não consegue estabelecer a causa dessa anemia de imediato aqui. Precisamos de mais informações diagnósticas. Mas eu queria compartilhar contigo e Carol e com todo mundo que está aqui acompanhando, eu já atendi alguns casos parecidos que o culpado de tudo era um maldito ancilóstoma, que estava lá causando uma diarreia com perda de sangue. A maioria dos pacientes vai ter melena, mas eu já atendi pacientes que só tinham uma diarreia que não tinha cara de sangue, mas tinha perda de sangue oculto. E aí pode justificar tudo isso. Por quê? Causa diarreia crônica se não tratar. É fácil de reinfectar no ambiente, então às vezes o tutor tratou, mas o paciente se reinfecta no próprio ambiente e pode causar uma anemia semi-regenerativa, que é a cara desse hemograma, mas aí precisa de reticulócitos, de uma avaliação mais completa aqui para a gente classificar 100% e justificaria todo o quadro. Porém, contudo, entretanto, pode ser outra causa de diarreia crônica que caracteriza esse quadro e que está causando uma anemia da inflamação ou anemia da doença crônica. Tá? Essas são as duas possibilidades. E para diferenciar essas duas condições, Carol, aí precisa de outras coisas, que envolvem mais custo. E eu não acho que você tem que fazer isso agora. Primeiro vai fazer o exame de fezes, antes de mais nada, tá? Ferro sérico, ferritina e capacidade total de ligação de ferro. São exames que vão ser mandatórios para diferenciar esses dois processos, tá? Porque tanto na anemia da doença crônica quanto na anemia ferropriva, a gente vai ter ferro baixo. Só que na ferropriva, suplementar ferro faz total sentido. Na anemia da inflamação, suplementar ferro piora a condição do paciente, tá? Então, é bastante importante esse diferencial nesse sentido. E tem um outro ponto, né? Tem uma trombocitopenia. Aqui está bem pequenininho, eu nem vou virar a tela para mostrar para vocês, mas tem 70 mil plaquetas. Então, essa trombocitopenia já é considerada uma trombocitopenia moderada, né? De 50 a 100 mil plaquetas, considerada moderada. Não tem sinalização de agregados plaquetários aqui, tá? Então, pode ser uma trombocitopenia verdadeira. E aí, por isso que eu te perguntei sobre carrapato, histórico, acho que vale a pena investigar isso melhor no histórico, porque se faz tempo que teve carrapato, às vezes o tutor não menciona, porque ele acha que não tem a ver com essa diarreia de há 3 meses, e tem que excluir hemoparasitoses aí, se essa trombocitopenia realmente for verdadeira. Não tem sinalização de agregado, pelo que eu vi aqui, o exame foi realizado num laboratório com patologista clínico, né? É muito possível que seja verdadeira. Essa é uma causa, né, de trombocitopenia.
Mas num quadro de diarreia crônica, se esse animal estiver perdendo sangue, se tiver alguma ulceração do adenal, pode ter trombocitopenia porque vai ter consumo de plaquetas se tiver um sangramento lá. Se tiver ancilóstoma, ele está lá mordendo o intestino delgado, literalmente. Também pode ter trombocitopenia por este motivo, tá? Então, esses são pontos importantes aqui na análise deste hemograma. O que eu chamo muito atenção aqui é que nem toda anemia normocítica normocrômica, ela é a regenerativa. Então, isso nos ajuda a enxergar todas essas possibilidades diagnósticas que eu falei aqui. Você entendeu tudo que eu expliquei? Fez sentido para ti? Se tem alguma dúvida até aqui? Não, eu parei de ouvir ali na parte que tu falou sobre investigar melhor hemoparasitas. Uhum. Eu acho que primeiro filtrar isso bem na anamnese, porque às vezes o que acontece? O casal de idosos que tu falou que são os tutores, né? A tendência é que eles vão dizer o que aconteceu nos últimos 3 meses, ou nos últimos 3 dias, que vão lembrar. Mas, às vezes teve carrapato faz 1 ano, e eles não vão mencionar. E a gente sabe que as hemoparasitoses, elas podem ficar latentes lá e aparecer, né, como outro motivo. Então, sinceramente, eu acho que não é, tá? Pelo contexto geral do caso. Mas uma erliquiose mais crônica poderia causar aquelas alterações, uma anemia não regenerativa. Então, é bom dar uma olhadinha melhor para isso. E, assim, Grande Porto Alegre, um Border Collie nunca ter tido um carrapato na vida, ele é quase impossível, né? A gente sabe. Então, tem isso aqui para considerar. Em relação à bioquímica sérica, gente, eu não vou mostrar aqui que está bem pequenininho no print, mas eu vou falando para vocês, tá? Creatinina normal, ureia normal, fosfatase alcalina 39, ALT 27, tudo normal. E a albumina 2,4. Então, muito bom que tu já pediu albumina nessa primeira avaliação, tá? Tá normal, mas eu queria te falar uma coisa sobre esse normal aí. Pode ser que não seja tão normal assim. Porque está 2,4. O valor de referência que o laboratório traz é de 2,3 a 3,9. Então, se antes de começar a diarreia crônica o animal tinha 3,5, esse 2,4 já é redução e ele está perdendo proteína pelas fezes, né? E aí a gente entra mais nas causas de enteropatia por perda proteica, que tinha no fluxograma que eu mostrei anteriormente. Depois eu posso te mandar um print aqui para te visualizar isso e entender melhor. Mas aí, nas causas de enteropatia por perda proteica, aí a gente precisa pensar mais na doença intestinal inflamatória, linfoma, que não é impossível nesse cenário, mesmo não tendo alterações clássicas no hemograma. Tem anemia já, que também pode ser consequência dessas condições. Linfoangiectasia também é uma causa importante, além das enterites fúngicas, que é menos provável. Eu acho que não precisamos chegar nesse ponto ainda sem mais dados, tá? Então, só queria te chamar a atenção para não, essa albumina tá normal, mas pode ser que já esteja em queda, tá? Sim. O que mais que eu ia te falar? Tem uma condição clínica que eu acho improvável aqui, mas só para te dar uma sugestão quando você atender um quadro similar e conseguir incluir isso já no perfil de bioquímica inicial, pode te ajudar na diferenciação diagnóstica. Existem estudos, até a gente falou disso em um dos e-mails que a gente faz um resumo de artigo e manda para o pessoal. Existem estudos que a diarreia crônica ela pode ser um sinal inespecífico de pacientes com hipoadrenocorticismo. Então, fazer uma triagem com eletrólitos nessa abordagem inicial também é sensato, principalmente sódio e potássio, né, que ajudam nessa exclusão do hipoadreno, tá? Então, se tu for fazer um segundo bioquímico, sugiro que você já peça isso. Mas, antes de tudo, o exame de fezes, né? Como eu falei antes, se for para escolher exame agora, por limitação financeira, ou é aquele tipo de tutor que tu tem que pedir uma coisa de cada vez, é um quadro mais crônico, não precisa se abafar pedindo tudo ao mesmo tempo, porque eu vejo que, assim, às vezes isso no começo da nossa atuação profissional, são coisas que a gente só aprende na dor, que eu gostaria de compartilhar. Lá no começo, eu tinha um pouco mais de ansiedade em pedir todos esses exames que a gente vê nos fluxogramas e muitas vezes eu afastava o tutor de mim.
Porque essa veterinária tá louca, tá pedindo eu vou gastar R$ 1.000 na primeira. Então, as chances são que a pessoa não se conecte com você. Né? Então, eu não sei qual é o perfil de cliente que você atende, tem realidades e realidades, mas como técnica de persuasão até, a gente ir passo a passo, respeitando princípios de diagnóstico racional, como eu estou te mostrando aqui, e pensando no bolso do tutor também, tem muito veterinário, professor que fala, isso não é problema meu. E eu não acho que não é problema nosso, porque acaba sendo junto, sabe? A gente não pensar nisso prejudica a gente como clínico de não fidelizar clientes. E a gente sempre fala aqui, eu e o professor Tiago da Unirádio, o quilo do frango. Né? Pode ser que uma orientação errada, uma orientação muito incisiva de realizar um exame, dependendo do público que você atende, tire a comida da família. Então, eu penso nisso também no público que eu atendo na universidade, muitas vezes são pessoas de muita dificuldade financeira. Então, eu iria passo a passo aí, até porque tu pode descobrir todo o problema no primeiro exame, né? Então, o exame fecal, os eletrólitos. Aí, se tu não descobrir nada até aí, tripsina imunorreativa para investigar a possibilidade de insuficiência pancreática exócrina, tá? E antes da tripsina, eu faria ultrassom também, porque pode te trazer mais informações. No caso de diarreia de intestino delgado, de origem crônica, pode te trazer mais informações, pode ter uma massa no pâncreas, que mais que a gente pode encontrar aí? Indícios de doença intestinal inflamatória ou de linfoma, pode aparecer na ultrassonografia, né? Indícios de linfangiectasia. Então, também é um exame que não é tão caro assim. Às vezes, a tripsina pode ser que seja mais cara em Porto Alegre. Aqui é bem mais, que a gente tem que mandar para fora. E pode te ajudar a direcionar nesse sentido também. Tá? Sim. Falei bastante, né, Carol? A tua vez de falar agora. Pergunte o que você quiser. Eu fiquei na dúvida em relação cadê? A proteína plasmática dele deu 11, né? Isso pode ser um indício de desidratação ou não? Clinicamente tinha? Aparentemente não. Não. Né? A mucosa estava brilhosa, estava, né? Provavelmente ele tem hiperglobulinemia, tá? Globulina aumentada, porque proteína plasmática total é albumina mais globulina mais fibrinogênio. Então, se a albumina está no limite inferior, para dar 11,6 tem que ter muita globulina aí, tá? E aí, daquela lista ali de diferenciais que eu te falei antes, doença intestinal inflamatória, linfoma e linfangiectasia, tanto doença intestinal inflamatória como linfoma podem causar hiperglobulinemia, tá? Se esse paciente está com erliquiose concomitante, tipo, a erliquiose em si não causa diarreia crônica, mas ela pode estar junto aí, apareceu agora porque caiu a imunidade pelo processo de base. Pode causar hiperglobulinemia. Então, não tem proteína sérica total para a gente saber exatamente quanto que é a globulina, mas a lógica é essa, né? Sabe que proteína plasmática total vai ter o fibrinogênio a mais, então ela vai dar um pouquinho mais do que a sérica total, tá? Mas é bem possível que a gente tenha uma resposta nessa linha, tá? Tá. Mais alguma dúvida? Pensando em excluir, né, depois a erliquiose, que exame tu gosta mais, assim, de realizar? PCR, tá? Porque se fizer um 4DX, que é sorológico, ou um teste rápido só de Ehrlichia, que tem também disponível da Leri, né, por exemplo, ele detecta anticorpos, e aí se é contato anterior com Ehrlichia, ou se ela é culpada hoje, não dá pra gente afirmar. Então, se for investir aí em Porto Alegre, acredito que não é tão caro assim, porque tem alunos que eu atendo aqui em consultoria que, tipo, um PCR é R$ 500 uma amostra.
né? Acredito que aí não é tudo isso e vai sair mais barato do que um 4DX, que são vários agentes aí que nem vai fazer tanto sentido testar, né? Além da erliquiose, tá? Um PCR. Tá, deixa eu te mostrar. Esse paciente eu atendi dia 4 de janeiro, agora, né? Realmente. E já de início eu solicitei para ele que parasse de dar alimentação fora a ração e para que a gente trocasse, né, a ração. Muito bem. Então, eu orientei ele que o ideal seria passar para uma gastrointestinal, né? Mas já, no princípio, assim, ele falou que, mas essas rações mais caras, não sei o quê. Tentei explicar, bom, então vamos tentar uma super premium, pelo menos, ou uma premium especial. Fui tentando todas as opções, né? E falando marcas, enfim, para ele pesquisar, ver o que ficava viável para eles, né? E eles acabaram optando por uma marca premium especial, que é uma marca famosa, né? Digamos, que eu até acho ok, né? Bem melhor do que ele estava. E assistindo a live do professor Paulo, né? Sobre diarreias crônicas, que eu já fui pesquisada, eu acrescentei o psyllium junto, né? Na dúvida, na verdade, se poderia desencadear mais diarreia, acho que não, porque já estava horrível, né? Mas eu entendi pelo que ele falou que ajudava na questão da formação do bolo fecal. Né? Então, de imediato, troquei a ração, pedi para ele fazer a troca gradual, mas ele não fez, ele trocou de um dia para a noite, pelo que eu vi, porque a gente falou em mais ou menos 3 dias ele já estava dando a ração nova, então não fez. Mas a princípio teve né, uma boa resposta, assim. Aí eu falei com ela no dia 8, foi dia 8, eu atendi ele dia 4, dia 8 falei com ela, né, só com a troca da ração e o psyllium, e ela me relatou que houve uma melhora considerável, assim, ela me mandou uma foto da fezes, deixa eu pegar. Não sei se dá para ver. Tem formato, só que a cor ainda tá estranha, né? Ele tá mais para acinzentado. Parece que tem meio vermelhinho ali junto com o acinzentado, né? Não. Eu não sei. Tá. Assim, uma ração de má qualidade, eu já vi vários casos assim também, que a baixa digestibilidade bagunça tudo, às vezes tem alguma verminosazinha ali só aproveitando esse ambiente ruim aí, né? E que bom que já deu certo essa mudança, né? Mesmo não trocando por uma ração específica, já tive muitos casos que também trocaram só por uma ração premium, nada, nem prêmio especial, mas já muda todo o cenário do paciente, né? Então, acho que foi uma ótima decisão, ainda mais junto com o psyllium, que ajuda bastante a formar um bolo fecal, né, de forma mais natural. E ali, se tu seguir o fluxograma que eu te mostrei, que o professor Paulo também explorou nessa aula que você citou, a troca da dieta é uma abordagem diagnóstica também, né? Então, uma prova terapêutica, né? É uma prova terapêutica. Então, com certeza foi uma opção bem pontual, que não tem, assim, não envolve custo com exames e que não faz mal para o paciente, né? E você não entrou com antibiótico, né? Não. Que bom, parabéns. Sim. Assim, a prova terapêutica com antibióticos, ela não é totalmente recriminada nesse cenário, mas não como primeira opção. Então, já te parabenizo aqui por não ter colocado a carrocinha na frente dos bois, porque isso ainda é muito comum, né? E às vezes pode bagunçar mais do que já está alterando a microbiota intestinal. Então, muito boa a tua abordagem nesse sentido. E a anemia, Carol, só compartilhando um pouco do que eu já vi, assim, principalmente com o público bem carente, que usa alimentação muito ruim, ela pode ser carencial também, né? Ferro priva e de falta de todos os outros componentes, né? Que se precisa para um corpo produzir adequadamente hemácias. Então, como teve essa melhora aí importante só com a troca da dieta, acho que conversar para fazer o exame de fezes
Vamos fugir um pouquinho da teoria e vir mais para a realidade desse caso. Insistir para fazer o exame de fezes, se não rolar, faz um vermífugo de amplo espectro, eu faria com certeza. E associar um probiótico aí junto com a dieta, eu acho que também vai ajudar, tá? Para ti não tomar tantas medidas ao mesmo tempo, como ele já apresentou essa melhora, e aí talvez esperar aí uns 15 dias e repetir o hemograma. Com certeza, se for só isso, já vai ter melhorado um pouco essa anemia, tá? Sim. Acho que é isso, querida. Mais alguma dúvida? Não, acho que é isso, prof. Show de bola, então. Depois me conta aqui no direct como que ele evoluiu, se tu fez outros exames, tá? Como às vezes demora um pouquinho para vocês conseguirem fazer os exames e retornar, pode ser que já tenhamos esquecido. Daí tu fala assim, ó, a Carol que falou contigo tal caso, tal dia, que daí eu me lembro e a gente tem uma equipe de suporte que tá ali respondendo o pessoal, não sou sempre eu que vejo as mensagens, e eles direcionam para mim o que é diretamente comigo, pro professor Paulo, que é com ele. Então, só te identifica lá que tu participou da mentoria ao vivo e depois me conta a evolução dele, que eu quero saber, tá bom? Tá bom, então. Muito obrigada, prof. Imagina, obrigada por participar, tá? Um grande abraço para ti. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Camille tá dizendo que amou, muito obrigada, Camille, e todos vocês que estavam aqui acompanhando a nossa mentoria ao vivo de hoje. Então, por essa semana, né, a última live da semana, muito obrigada, e a gente volta semana que vem, o professor Paulo já está de volta, tá? Tchau, tchau, Carol. Tchau, pessoal.